A primeira coisa que a gente precisa saber aqui é como iniciar o diagnóstico do nosso paciente. A gente tem que fazer uma avaliação inicial, presencial, a gente precisa conhecer, olhar para o nosso paciente, entender o gestual dele, porque isso também conta, se ele é uma pessoa mais extrovertida, se ele é uma pessoa mais retraída, qual o objetivo com esse tratamento. Se esse tratamento já vinha da cabeça dele, ou ele procurou a odontologia para fazer uma revisão e daí descobriu a necessidade de usar um aparelho, fazer um tratamento ortodôntico. Então, é muito importante a gente ter essa consulta inicial. E dentro dessa consulta inicial, a gente vai solicitar os exames complementares para o nosso diagnóstico, que são as fotos, as radiografias, né, os exames de imagem de um modo geral, e o escaneamento modelo digital, ou para quem não trabalha com modelo digital, os modelos de gesso. Eu já adianto que, se você tem esse desejo de crescer com alinhadores no seu consultório, você vai precisar aprender a trabalhar com modelos digitais, tá certo? Se você ainda não tem um scanner e depende da radiologia, eu espero que você tenha uma boa relação com a tua radiologia, para que você receba o quanto antes esse material. Mas no meu caso, eu já faço as fotos pelo celular mesmo, tá? No consultório. Uso bastante o aplicativo da Invisalign, porque ele tem as guias para fazer as fotografias, e lá na frente eu vou mostrar isso para vocês, noções básicas, né, da fotografia. O modelo digital, eu tenho o scanner, no meu caso eu tenho o Itero já há um tempo, mas pode ser qualquer scanner, porém para a Invisalign existem alguns limites nisso aí, a gente também vai conversar quando chegar esse tópico, tá, de alinhadores Invisalign. E a única coisa que eu ainda peço fora são os exames de imagem de radiologia, que é a panorâmica e a teleradiografia, minimamente, ou uma tomografia. Eu nunca peço e, eu peço ou. Ou é PAN e tele, ou é tomografia. Hoje, tanto o software da Invisalign quanto da Spark e outros softwares já fazem a integração do volume da tomografia odontológica com os modelinhos digitais para fazer um setup mais preciso. E isso é incrível, gente. Isso dá uma precisão de planejamento super diferenciada, ok? Então, muito importante a gente ter todo esse material para a gente seguir o nosso diagnóstico. E aí, tendo todo esse recurso, vamos iniciar o nosso planejamento, diagnosticar e planejar o tratamento. E aí, sempre no diagnóstico, eu me baseio na Lei G. Quem aqui sabe o que é Lei G? Então, essa é uma sigla criada pelo professor Leopoldino Capelosa, nosso querido Capelosa, sobre os padrões faciais, onde cada letrinha dessa significa um item para nos dar uma referência de diagnóstico. Primeira letra, que é o L, refere-se à localização do problema. A segunda letra, a etiologia, qual é a origem desse problema? A letra I se refere à idade que o paciente está chegando para iniciar o tratamento, e a gravidade vem a ser o somatório dessas letrinhas anteriores. E aí vamos destrinchar agora o que significa isso. A localização. A maloclusão, ela pode estar presente apenas em processo dental-alveolar, superior e inferior. Dificilmente a gente vai ter só em um dos arcos o problema. Acontece de um dos arcos a gente ter mínima necessidade de intervenção, mas normalmente a gente precisa sim fazer ajustes, principalmente para entregar uma intercuspidação adequada para o nosso paciente. Então, minimamente a gente vai ter um problema ortodôntico de posições dentárias e organização desses dentes dentro do processo alveolar da maxila e da mandíbula. Podemos também ter problemas de bases ósseas, problemas na maxila, seja para uma maxila com desenvolvimento
exagerado, seria um tamanho exagerado dessa maxila, fazendo com que ela se posicione mais à frente ou mais para baixo, ou a mandíbula. A maxila também pode estar hipodesenvolvida, ela desenvolveu menos do que deveria, assim como a mandíbula. E a mandíbula é nosso principal osso de referência para tratar as más oclusões. Porque essa mandíbula ela pode estar pequena, pode estar grande, ela pode estar retroposicionada, ela pode estar prognata, ela pode estar pequena e retroposicionada, grande e prognata. Ela pode estar girada no sentido horário ou no sentido anti-horário. E é essa mandíbula que vai ser a principal responsável pela classificação dos padrões, porque normalmente a maxila não tem tantas alterações de origem genética. Sim, a etiologia ela pode ser genética ou ambiental. E vai ser os genes, juntando do papai, da mamãe, dos avós, né, esses genes, que vai definir o tamanho e a posição das bases ósseas. Consequentemente, vamos ter alterações de processos alveolares que seguram esses dentes e, com isso, a construção de cada maloclusão. Então, é importante a gente olhar o histórico familiar, principalmente quando chega uma criança onde você está com dúvida se é um padrão 3 ou uma face longa, ou se é um padrão 2 ou uma face curta, por exemplo, tá? E às vezes até em dúvida se é um padrão 1 ou se é 2 ou 3. Às vezes a gente não sabe, dependendo da idade que a criança chega, mas olhando para a família, para a imagem familiar, para o histórico familiar, a gente já tem uma boa referência disso. E olhando as radiografias, a gente confirma, né, as fotos, as radiografias, as fotografias, o modelinho digital, a gente confirma tudo isso. A gente também tem a etiologia ambiental. O que seria isso? A influência de fatores externos que não tem nada a ver com desenvolvimento genético. Por exemplo, a respiração. Alteração de padrão respiratório, onde a pessoa respira pela boca ou o tempo inteiro, ou só para dormir, né? Se tem o ronco associado, se chupou dedo ou chupeta e por quanto tempo, com que frequência, com que intensidade, né? Aquela tríade famosa, frequência, intensidade e duração. Se tem hábitos de morder objetos, de roer as unhas, se tem apertamento, se tem bruxismo. Então, são fatores ambientais que podem agravar a nossa má oclusão. A idade. A gente sabe que quanto mais cedo o paciente chegar, melhor para a gente conduzir as más oclusões de forma a evitar tratamentos complexos. Na dentição decídua, quase nunca a gente faz intervenções, mas às vezes acontece da gente iniciar nessa fase. O principal seria a dentição mista e a dentição permanente. A dentição mista, ela se divide em 3 momentos. O primeiro período transitório, que é o período onde está erupcionando os primeiros molares permanentes e trocando os incisivos. Então, a gente tem esses 2 grupos dentários que vão ser transformados e erupcionados nessa fase. Depois que a gente encerrar essas trocas dos incisivos e os 4 primeiros molares estiverem em boca, estamos no período intertransitório, que é um período onde a gente vai ter tanto a risólise das raízes dos molares e caninos descidos, quanto a risogênese, o desenvolvimento dos caninos e dos pré-molares e dos segundos molares permanentes. E aí, quando o primeiro canino descido começar a amolecer, que começar a trocar caninos e molares por caninos e pré-molares, estamos no segundo período transitório, é aquele período bem bagunçado da dentição. E aí, ao fim disso, com a erupção completa dos segundos molares permanentes, estamos na dentição permanente precoce. E eu chamo de dentição permanente tardia aquela que vem já a partir dos 15, 16 anos
e está 100% determinada quando temos os terceiros molares desenvolvidos e erupcionados ou não, ok? Porque a gente sabe que terceiro molar pode ou não vir a erupcionar. E por último, a gravidade vai ser o somatório de tudo isso. Então, vamos lá. Temos uma mordida cruzada anterior num paciente com 4 anos de idade, que não tem alteração respiratória, não tem alteração de fala, não tem hábitos, não chupou dedo nem chupeta, se alimenta bem, é uma criança ativa. Então, a gente tem a mínima gravidade nesse caso. É muito pontual a intervenção. Tá? A gente tem um prognóstico muito bom de crescimento e desenvolvimento, tá? Mas aí a gente pode ter também um paciente adulto, face longa, com uma oclusão de classe 3, então é um longa 3, que é respirador bucal crônico desde a infância. E aí, nesse caso, a depender também de como a gente vai precisar tratar esse paciente, a gente vai ter um prognóstico um pouco mais obscuro. Então, aí é que se encontra a diferença de gravidade. Quanto mais fatores de localização, ou seja, temos problema nas duas bases ósseas, maxila, mandíbula, consequentemente nos processos alveolares. Temos influência genética e ambiental na maloclusão. Estamos numa idade muito avançada para iniciar esse tratamento. Então, a gravidade do problema vai ser maior, ok?